E aí pessoal, tranquilo? Como já é de costume, eu gosto muito de falar das novidades do JavaScript aqui nesse canal e eu fico olhando lá as propostas que a gente tem no repositório do TC39 e eu sempre tento compilar, sempre que possível, um agrupado de todas as funcionalidades mais legais que podem aparecer no JavaScript aí no futuro. Então fica por aí que a gente vai falar sobre elas logo depois da vinheta. Bom, se você não souber do que eu estou falando, quando eu falo de ECMA ou TC39, etc., eu tenho um vídeo explicando certinho como é que o JavaScript evolui, o que é o ECMA e também o que é o TC39. Você pode ver esse vídeo aqui em cima ou na descrição, mas antes de eu começar a falar, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Lucas Santos e se você ainda não me conhece, eu sou desenvolvedor web há mais de uma década e eu crio bastante conteúdo nos meus canais, nas minhas redes sociais, que você pode ver aqui embaixo na descrição também. Então não esquece de ir lá, dar uma forcinha curtindo esse vídeo, compartilhando com o pessoal, que isso me ajuda demais a manter o meu conteúdo relevante e gratuito também aqui no YouTube e atingir ainda mais pessoas com isso, certo? E ensinar mais gente. Ou mais um anúncio super bacana que eu quero fazer, aproveitando que a gente vai falar sobre o futuro do JavaScript, é que eu também lancei meu primeiro treinamento completo, que é sobre TypeScript, que é a formação TypeScript. Essa é a primeira formação do TypeScript, a formação completa de TypeScript do Brasil, e o treinamento ainda está em desenvolvimento, ele está na pré-venda, então você pode ser uma das pessoas que vai ter sua oferta por tempo limitado, inicial, com quase 80% de desconto. O link do treinamento é formaçãots.com.br e ele também está aqui na descrição e aqui em cima quando você quiser dar uma olhada. Então aproveita lá porque o preço vai mudar já, porque o treinamento já está em produção. Então entra lá no site formaçãots.com.br e pega essa promoção exclusiva antes que ela acabe, fechou? Então bora lá falar o que está vindo no futuro do JavaScript. Bom, para a gente começar bem, eu quero falar de uma funcionalidade que, na verdade, ele já está online, você pode testar agora mesmo, aí está funcionando. Essa é a funcionalidade de modificar arrays por cópia, Hoje a gente tem alguns métodos, por exemplo, como o reverse, o sort, o slice e o splice. E o que acontece é que quando a gente usa qualquer um desses métodos, por exemplo, nessa função aqui que a gente está fazendo, a gente modifica o array original, porque o objeto é passado por referência. E no JavaScript, todos os objetos, incluindo arrays e tudo mais, são passados por referência. E essa proposta adicionou 4 dos novos métodos, o toReversed, que reverte um array e retorna um novo array, já revertido. O toSorted faz a ordenação do array seguindo uma função que você passa para ela e retorna um novo array ordenado também. O toSplice atua como se fosse o splice normal, mas também retorna um novo array. E uma nova função que ainda não existe, que é o with, que substitui um elemento em um índice específico por um outro valor e retorna um outro array com essa modificação. Como você pode ver, a principal mudança é que todos os métodos agora retornam um novo array ao invés de modificar o original. Então, se a gente usar essas funcionalidades, você não tem a modificação desse array original e torna o gerenciamento desses objetos de valores muito melhor. A segunda proposta já é quase uma linda, mas parece que a gente está tendo algumas novidades. O Temporal, ela é provavelmente a proposta mais importante de todo o TC39. Ela já está no ar, aberta lá faz uns 5 anos mais ou menos, ou até mais, e ela está atualmente no estágio 3. Eu já escrevi sobre ela aqui no passado lá no blog. Mas o Temporal é a nova API de datas que vai vir por aí no JavaScript. Se você já trabalhou com data no JavaScript, você sabe que a API não é nem de longe boa. Inclusive, ele é um dos piores pontos para a gente se defender no JavaScript, porque ela é tão ruim que meio que não dá para defender. E isso é o que o Temporal vem mudar. A forma que o Temporal propõe deixar as datas legais de novo, é criar um sistema de hierarquias. A ideia, é que um objeto de data, ela pode ou não ter um time zone, um fuso horário. Enquanto você tem um objeto de time zone separado. E daí você pode derivar o que é chamado de um instant, que é um momento fixo no tempo, como se fosse um timestamp. E também outras variações mais complexas, como um datetime, que também pode ser usado para derivar só a data ou só a hora e assim vai. E o que o Temporal propõe é um namespace próprio. Nesse namespace você vai poder acessar a data de agora, como por exemplo o now, e aí decidir se você quer pegar isso como um instante da data atual ou outro tipo de data. Além disso, o Temporal ele ataca o maior medo de todo dev, time zones. Se você já teve que trabalhar em um sistema que atende a múltiplos fusos horários, você sabe que é um sofrimento desgraçado. Por isso que o objeto de time zone é separado do resto das datas. Então a gente está trazendo o time zone de São Paulo aqui. E a gente usa esse time zone para pegar um timestamp desse instante ou uma data específica a partir de uma outra data. Isso é muito interessante por um motivo. Idealmente a gente salva as datas em UTC no banco de dados, sem time zone. E aí na aplicação é quando a gente converte elas no time zone do usuário, mas às vezes as coisas não funcionam muito bem. E isso garante que a gente pode salvar uma data com o time zone UTC e depois usar o time zone do usuário para exibir as coisas em operações separadas.
Além disso, o temporal é completamente compatível com a atual API de datas terrível que o JavaScript tem. Então, se você quiser criar alguma coisa, você pode criar, por exemplo, uma data do temporal a partir de um date nativo do JavaScript, ou então converter um temporal para um date nativo. Eu, pessoalmente, quero muito que essa API apareça no JavaScript, porque ela vai tornar a vida de todo mundo muito mais fácil, ordens de grandeza mais fácil. Mas passando para a próxima proposta que eu já falei aqui no canal, que é o Explicit Resource Management, ou Using, né? Eu não vou comentar sobre essa proposta aqui, porque eu tenho todo um vídeo sobre isso aqui no canal. Então aproveita, vai lá ver e já dá um joinha lá para me ajudar. Então bora falar da próxima, que é para você que curte uma programação funcional. A gente está falando das estruturas imutáveis. A gente já falou dos arrays lá atrás, e hoje o maior problema do JavaScript é justamente a modificação por referência. Por isso que essa proposta é importante. Ela também é chamada de Records and Tuples, né? Registros e tuplas, né? E o que ela faz é criar duas estruturas diferentes. Uma que seriam os records, que são os objetos que não podem ser modificados, são imutáveis, e por isso a gente ganha uma série de outras coisas legais. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, a gente pode ver que tem um objeto que ele é declarado com uma hashtag logo no início, e aí uma chave, né? Isso é um record. Esse é um objeto fixo e ele não pode mudar. Você pode acessar ele como objeto normal, ele tem spread e tal, a gente vê aqui na linha 8 e 9. Mas uma das maiores vantagens é que agora a gente pode comparar diretamente esses objetos. Porque como os objetos são fixos, a gente pode ir muito mais além das comparações só por referência. A gente pode de fato dizer que um objeto é igual ao outro. Então os códigos assim vão ser muito mais comuns. Além disso, funções imutáveis vão ser muito mais comuns. Então, ao invés de você trocar a propriedade de um objeto diretamente, a gente vai precisar de uma função que retorna um novo objeto com as propriedades modificadas, né? Um novo record. O mesmo vale para as tuplas, né? Que são a mesma versão dos records, só que com arrays. Você pode ver aqui que a gente tem um array declarado com uma hashtag também e um colchete, né? Isso é a definição de uma tupla. Tudo que a gente pode fazer com um array, a gente também pode fazer com uma tupla, exceto modificar os valores, né? Por isso que a gente precisa de uma função como essa daqui, na linha 5, para poder modificar tudo. Essa proposta ainda está no estágio 2, então pode ser que demore um pouco ainda para ela aparecer, mais alguns anos, mas a gente não pode perder a fé, porque uma hora ela vai aparecer. Existem outras propostas que são super legais, mas elas vão ficar para um outro vídeo, porque senão eu vou ficar eternamente falando com vocês aqui. E se você está a fim de ver alguma delas, ou se você já usou algumas delas, comenta aqui embaixo, bora trocar uma ideia sobre isso. E eu vejo você lá no próximo vídeo. Falou!